Antigamente na terra, em uma floresta, ouvia-se um zumbido entre as enormes samambaias e enormes criaturas vagavam ao redor delas. A criatura não era um dinossauro mesozoico, visto que as equídenas costumavam ser do mesmo tamanho que ovelhas, e os bichos preguiças ficavam no chão e comiam as folhas que cresciam no topo das árvores. No entanto, devido à evolução, a era das criaturas gigantes já ficaram para trás há muito tempo. Olá a todos! Atualmente, as galinhas estão no topo de maior número na Terra, porém, antigamente, o mundo era das criaturas gigantes. Se os humanos se deparassem com a terrível cobra titanoboa, ou o pássaro argentavis, cujas asas chegam a ter 7 metros, seria muito perigoso. Foi ótimo para os humanos que criaturas gigantes tenham sido extintas há muito tempo. Bem-vindo a este canal. Em homenagem aos animais gigantes de antigamente e atuais, hoje exploraremos as grandes criaturas que já habitaram a Terra até agora. Escorpião marinho. Há mais de 400 milhões de anos, quando o supercontinente Gondwana existia próximo da Antártida e o som das ondas do vasto e intocado Oceano Pantalássico ecoavam no hemisfério norte, toda a vida existente na Terra habitava o mar. Aqui, peixes sem mandíbula nadavam em cardumes e recifes briozoários surgiam no fundo do mar. Porém, no mar antigo um predador aterrorizante espreitava, um escorpião marinho. É arrepiante observar o fóssil de um escorpião marinho. O escorpião marinho usava suas várias patas para se locomover ágil e silenciosamente pelo fundo do mar, enquanto procurava presas, e quando as encontrava, atacava e golpeava com sua cauda afiada. Ao contrário de escorpiões que perfuravam agulhas venenosas de cima para baixo, o escorpião marinho atacava pela lateral. Uma vez pego por um escorpião marinho, era impossível escapar. Porém, o mais assustador é o seu tamanho. No seu auge, chegou a atingir 2,5 metros de comprimento, tornando-se o maior artrópode da história. Artrópodes modernos como aranhas, caranguejos e besouros não chegam aos seus pés. Os escorpiões marinhos atacaram também os primeiros vertebrados, ancestrais distantes dos humanos, mas foram extintos há 250 milhões de anos. Um minuto de silêncio para agradecer a evolução. Cameroceras. No entanto, no mar paleozoico habitavam criaturas mais aterrorizantes. O camerocera era um aterrorizante carnívoro de 10 metros de comprimento e se assemelhava a uma lula escondida em uma enorme concha em forma de cone. O camerocera possuía grandes tentáculos e capturava peixes grandes e trilobites, assim como os escorpiões marinhos, e os comia com prazer. Que categoria de criatura é um camerocera? Você vai se surpreender, mas é apenas um molusco. Isso mesmo, é um parente muito distante do polvo e ostras. O mais próximo do camerocera é o Nautilus. Este é um molusco antigo em uma concha espiral que ainda vive até os dias de hoje. Cameroceras viviam no fundo do mar, local onde estava quase fora do alcance da luz solar, assim não seria exagero dizer serem praticamente cegos. Seus movimentos eram muito estranhos. Ele sugava a água do mar, cuspia a água pelo funil em forma de jato de alta pressão e com a pressão desse jato se movia para trás. Era praticamente um foguete. O camerocera também não conseguiu escapar da extinção em massa do período Ordoviciano e desapareceu quase ao mesmo tempo que o escorpião marinho. Paraceratério. A próxima criatura gigante se assemelha a elefantes, rinocerontes e girafas. O paraceratério é o maior mamífero terrestre de todos os tempos. Também é o animal mais pesado. Sua altura atingiu 5 metros e pesava 17 toneladas. O paraceratério habitou a Terra cerca de 30 a 20 milhões de anos atrás. Tente imaginar essa criatura enorme. Pernas longas e poderosas, pescoço alongado, crânio grande e pesado.
Os dentes dianteiros eram grandes e não estavam cobertos com lábios ou pequenas proboscides como antas, então o paraceratério teria uma aparência um tanto quanto engraçada. No entanto, ainda não sabemos exatamente como era esse animal excêntrico. Há apenas o esqueleto restaurado do fóssil do paraceratério. Isso foi restaurado por vários estudiosos, mas alguns desenharam grandes orelhas de elefantes, enquanto outros desenharam traços que se assemelhavam a cavalos gigantes. Só há uma certeza em tudo isso. O paraceratério era um herbívoro que se alimentava de folhas de árvores idílicas e arbustos. Anficoélias. Finalmente chegou a hora dos dinossauros. A próxima criatura é o Anficoélias. Este é um parente do Diplodocus que existiu no período Jurássico. A estimativa de comprimento do Anficoélias é de, modestamente falando, 40 metros, em uma estimativa mais ousada, chega a 60 metros. Este dinossauro pesava de 80 toneladas a 130 toneladas. O Anficoélias, estando em solo firme, era capaz de olhar para a janela do terceiro andar de um prédio sem dificuldade alguma. Uma única vértebra de suas costas era o equivalente ao tamanho de um humano. Para o Anficoélias, um herbívoro, era muito vantajoso ter o corpo grande. Era possível se proteger dos carnívoros. Ele conseguia manter a temperatura corporal graças aos intestinos longos, passava horas digerindo alimentos de baixa caloria e permanecia satisfeito. Em simultâneo, o Anficoélias era tão grande e desajeitado que provavelmente destruía tudo ao seu redor. Além disso, filhotes que ainda não cresceram o suficiente estavam sempre em risco de serem atacadas por carnívoros. Certamente, devido à estimativa do seu tamanho, o Anficoélias é o maior animal que já existiu na Terra até agora. No entanto, não temos certeza de que este dinossauro realmente existiu. Os ossos, que eram as únicas pistas para o Anficoélias, foram descobertos no século XIX pelo paleontólogo Eduard Kopp. Ele descobriu um enorme fragmento vertebral durante escavações no Colorado e, com base nisso, criou um esboço de um dinossauro. As vértebras do Anficoélias eram finas e transparentes, então lhe foi dado o nome fragilins, que significa frágil. Os ossos encontrados logo quebraram e as tentativas de encontrar novos ossos no mesmo lugar não tiveram sucesso. Portanto, é muito questionável se este dinossauro gigante realmente existiu. Baleia azul. Em vez disso, não há dúvidas de que o próximo animal gigante existe. O maior dos animais que já existiu na Terra sobrevive até os dias atuais. É a baleia azul. Seu comprimento atinge 33 metros e pesam mais de 150 toneladas. Um enorme coração que se assemelha ao tamanho de um carro pode ter seus batimentos ouvidos até 3 quilômetros de distância, e o grito para chamar seus companheiros pode abafar o som de decolagem de foguetes. As baleias azuis ouvem as vozes cantando uma das outras a 1.500 quilômetros de distância. Em suma, as baleias azuis não são apenas as maiores, mas também são conhecidas como animais com os gritos mais altos. Baleias azuis se alimentam de plâncton. Nadam de um lado para o outro com sua enorme boca aberta, até o plâncton entrar em sua boca. Baleias azuis vivem sozinhas, vagam pelos oceanos ao redor do mundo, às vezes formam um pequeno baleal. Mas quando se trata de casais, eles agem juntos por um longo tempo. Os machos protegem a fêmea de forma que não se distanciam delas por nada. Infelizmente, este animal incrível estava prestes a ser extinto. No início do século XX, o número de baleias azuis chegou a 250 mil, mas a pesca excessiva deixou apenas 5 mil na década de 1960. Atualmente a caça à baleia é proibida. Sendo assim, as baleias azuis estão gradualmente aumentando sua população. Porém, o processo de reprodução da baleia azul é bem difícil, por isso o crescimento populacional é muito gradual. As fêmeas engravidam apenas uma vez a cada 2 anos, e seu período de gestação é de 1 ano. Além disso, a poluição química da água e as mudanças climáticas reduziram o número de lugares onde as baleias azuis podem viver confortavelmente, forçando-as a se moverem constantemente para o sul. Então, finalizamos por aqui. Obrigado por assistir em nosso vídeo.
Nem preciso dizer que você não quer que as baleias azuis sejam extintas, não é? Também queremos que outros animais não sejam extintos, independentemente do tamanho, qualidade da pele ou sabor da carne. Na verdade, cada um de nós podemos contribuir para salvar a fauna da Terra. Apoiar organizações de proteção animal, limpar rios e descartar resíduos perigosos em locais específicos para uso eficaz. Dessa forma, podemos esperar que todos os animais maravilhosos da Terra sobrevivam à extinção e continuem a viver neste planeta. Então, pessoal, fiquem bem e até a próxima!